Boa noite. O som tá meio cortando, eu não sei se é só pra mim. Fala alguma coisa, deixa eu ver. Estão me ouvindo agora? Agora sim. Ah, então tá bom. Perfeitamente. Bem, eu vou tirar o fone, então. E aí, qualquer coisa, vocês me avisam de novo, tá? Então, eu vou apresentar novamente a Roberta. Ela é enfermeira, ela é especializada em dermatologia, ela é coordenadora de um grupo de estudos de prevenção e tratamento de lesões de pele de um hospital de referência aqui em São Paulo. Boa noite, Roberta, novamente. Agora Boa todo noite. mundo me Agora ouvindo. isso. Muito boa noite a todos. Acredito, Roberta, antes da gente entrar no nosso principal assunto, você como uma enfermeira especialista na área de dermatologia, eu queria que você explicasse para a gente qual que é a importância da pele, né? Quais são as principais funções, que ela vai um pouco além da estética, né? Todo mundo preocupa com a pele, de manter uma pele bonita, mas o que que a pele tem em relação à saúde? Qual que é a função dela? A pele, a principal função dela é fazer barreira, né? Manter o meio externo longe do meio interno. Então,
Existem algumas camadas da pele que, além de fazer barreira, tem todo um controle de temperatura e tudo mais, mas a principal barreira é proteger contra agentes agressores, né? Então, tudo que existe no meio externo, desde temperatura a bactérias, a parte de temperatura, agressão propriamente dita, como agentes infiltradores, produtos que queimam. Então, a estética faz parte da vida como um todo. Porém, a pele está ali para manter barreira, e se você quiser manter uma estética boa, primeiro você tem que manter a barreira. A barreira, fundamentalmente, existe entre o meio externo e interno como temperatura e depois contra bactérias. Então, pensando assim como profissional da saúde, se você não tiver uma barreira íntegra, você vai estar exposto a agentes patológicos, diferente de uma pessoa comum. Então, você vai se preocupar com o sol, com a ruga, vai. Mas o profissional de saúde tem que se preocupar principalmente com a barreira íntegra contra agentes agressores, principalmente patológicos, principalmente do tipo infeccioso. Então, qualquer tipo de fissura na pele ou por uso inadequado de produtos saneantes, sabão, ou a má manutenção da pele, porque a gente não tem o hábito de fazer a manutenção diária da pele, muito menos das mãos e do rosto, que são as partes mais expostas, né? Como profissional da saúde, você vai estar o tempo todo com a face e as mãos em contato com o ambiente, lembrando que a gente leva a mão muitas e muitas vezes ao rosto. Então, por isso, a gente precisa manter a barreira não só da mão, como da pele do rosto íntegra. E aí, voltando para a área da saúde, a gente tem os EPIs, que além do agente agressor patológico, o agente agressor luz branca, que a gente fica o tempo todo, 12 horas ou mais de plantão exposto a essa luz, que é sim uma luz que causa dano à pele. Você se põe muitas vezes a mão contaminada de saneante. Então, você higieniza a mão com álcool gel, passa a mão no rosto. Higieniza a mão com saneante, põe o saneante. Coloca a mão no paciente, coloca o agente patológico no rosto. Você vai espoliando essa pele, você vai abrindo as barreiras. De acordo com cada agente agressor, você vai ter um tipo de lesão ou um tipo de rompimento de pele. Então, se você estiver pensando em hidratação, produtos que tiram a gordura, como o álcool e o sabão, que é o que a gente mais usa, vão estar expondo mais o seu rosto. E os agentes agressores estão o tempo todo ali na convivência, a gente não pensa muito nisso. Agora, com o Covid, estamos pensando. Por que estamos pensando? Porque temos medo de ficar doentes. Se não, seguiríamos na mesma. Quando você falava assim para mim, olha, se você falasse assim para mim, eu vou entrar num quarto com uma suspeita de tuberculose, você não ia se preocupar se a pessoa iria espirrar alguma coisa no seu rosto. Então, mesmo sabendo que a tuberculose também passa a hora que você encosta na secreção, ou na saliva, ou na gotícula, e coloca na boca e também pega, você não tem muito medo dela. Agora, fala que é um Covid que caiu no seu rosto, a pessoa só falta tomar banho na porta do quarto. Tem profissional que entra em desespero quando recebe esse tipo de agressão, ou quando é alguma coisa muito visual, como agente sanguíneo, secreções, fezes, urina, que é relacionado mais ao nosso comunitário, assim, nosso imaginário de nojo, né? Então a pessoa relaciona a secreção a alguma coisa contaminada. A gotícula, como ela é invisível, muitas vezes a pessoa não pensa nisso. O álcool gel é invisível, ela não pensa nisso. O saneante, diluído ou não diluído, o sabão diluído, se for o clorexidina, então, que é altamente corrosivo, dentre todos, eu acho que o clorexidina ainda é o pior, é o que mais agride a pele. Além de você quebrar a barreira da gordura, você tira toda a sua flora, que faz o controle microbiano ali da flora residente e tudo mais. Que faz a proteção natural da pele, né? Isso. Existe uma competição, né, dos agentes patológicos na convivência do sítio. Então, aquele agente patológico que, mesmo sendo patológico, numa quantidade determinada, você entra numa fase de controle, de homeostase, né, você fica
consegue conviver naturalmente com aquele tipo de bactéria que normalmente não te faz mal. A partir do momento que você coloca ali um agente que vai competir pela mesma região de moradia, uma bactéria pode agredir a outra e começar a se multiplicar de forma não natural e ter invasão da pele, que aí você vai ter outros tipos de dano além do físico, você vai ter infecção propriamente dita, celulite, infiltrações de outros tipos. Tá. E aí viralizou, né, nas redes sociais, principalmente no começo da pandemia, esses profissionais de saúde com o rosto muito marcado, né, por conta dos EPIs, né? E por que isso acontece? Bom, aí já é um outro tipo de agressão que nunca acontece na vida comum, a não ser que você use um óculos esportista, alguma coisa desse tipo. Naturalmente, nós não sofremos pressão no rosto. No máximo, o uso de óculos que a pessoa acaba formando de tanta agressão, ela forma um calo, que a nossa pele se protege naturalmente em regiões de atrito com calo, fazendo calosidade, aumentando a espessura da pele contra aquele agente. O uso de máscara nunca foi comum, a não ser em áreas do Emílio Ribas, onde você tem uma área especificamente de pacientes contaminados, e mesmo assim a quantidade é muito pequena, do profissional ter que usar uma máscara ou um EPI de face que faça compressão. Aí é um tipo de dano que você vai ter por falta de irrigação. Embora a gente esteja falando de epiderme, que não contém vasos sanguíneos, você tem uma pressão tão grande naquela região que você deixa de receber oxigenação naquela região e começa a ter danos. E esse dano vai depender do quê? Do tipo de pele, da idade, da força de pressão, do tipo de dano, se ele é só pressão ou se ele é associado a cisalhamento. Como nós levamos muito a mão no rosto, e não sei se vocês já tiveram oportunidade de se paramentar completamente, então onde você usa a máscara, independente do tipo, quanto mais fechada, pior. Associado ao uso do óculos, mais a touca, você tem várias pressões sobrepostas, e a hora que você respira, você começa a embaçar o óculos. Naturalmente, a gente não usa máscara, a gente já leva a mão ao rosto muito mais vezes que o normal. A partir do momento que eu uso uma máscara, eu fico mexendo nela, porque ela incomoda. E se você usa óculos ou está com óculos de proteção, ele vai ficar completamente embaçado. Na tentativa de visualizar, a pessoa fica colocando a mão. Então, você tem a força da pressão naquela região, associada à força de cisalhamento, que é esse movimento do subcutâneo sobre a pele, até que tenha rompimentos de vaso e você tenha hematomas, e a fricção propriamente dita, que é aquela lesão por arrancar literalmente a pele. Então, pode ser o EPI, a sua mão, tudo junto, fazendo um combo, né? Então, se a pessoa dá um plantão de 6 horas, se você, todos os estudos mostram que a partir de 2 horas você já tem lesão só com a pressão, você associa o cisalhamento, você associa a umidade, então a sudorese, porque a pessoa vai estar completamente encapotada, ela vai estar com EPI, se ela tiver de macacão, pior ainda, ela não tem evaporação da pele, que seria o natural, para o ambiente, então você vai ter a umidade. Toda vez que você tem umidade, você tem fragilidade da pele. Então, vamos lá. Você tem aumento da fragilidade por umidade, você vai ter o próprio suor que vai agregando o que está saindo da pele, que não evapora, que é aquilo que a gente já elimina naturalmente. Então, você tem o sódio e outras coisas que normalmente não ficam sobre a pele. Aí você tem a força de pressão do equipamento, a força do cisalhamento de ficar mexendo, tentando enxergar alguma coisa, e a fricção propriamente dita. Então, é um conjunto completo que você vai ficar por mais de 2 horas fazendo uso. É certeza que algum tipo de dano você vai ter. Ou de barreira, ou de irrigação, ou de fricção propriamente dita. E só da gente falar com a máscara, né? Só esse movimento que a gente tem da mandíbula, ela já faz esse movimento para cima e para baixo aqui nessa região do Isso, é nariz. o cisalhamento. A região mais frágil do corpo para cisalhamento é a área do zigomático. Inclusive nos pacientes em posicionamento cirúrgico, em posicionamento de prona, principalmente, que é o apoio de face, para cirurgia, para
intubação, no caso da Covid, que está se usando muito, né? Posição prona, para poder ventilar as áreas superiores do pulmão. E no profissional, os EPIs. Você tem a testa, que tem a face shield, quem usa a face shield quando tem risco de respingo. Você tem a touca, obrigatoriamente, que vai cobrir o corpo, que você tem que cobrir o máximo possível da sua testa e por baixo da orelha. Se ficar no meio da orelha, é certeza que no final do plantão você tem uma úlcera aqui no meio da orelha. Lembrando que aqui só tem epiderme e cartilagem. Você não tem nem o cisalhamento para proteger. Aí a gente tem aqui a ponte do nariz, que se você tiver um óculos que pressione, você também praticamente não tem subcutâneo para fazer amortecimento e distribuição de peso. E aí o zigomático pela própria fragilidade do local. Então é uma área muito, muito sensível e que a gente expõe demais e até então nunca tinha se pensado nisso. Né? E aí, quais são as recomendações para prevenção dessas lesões? As recomendações começam do básico. Então, primeiro a higiene pessoal deve ser feita com sabão. Lembrar que neutro é neutro em relação ao pH da pele, que a nossa pele é ácida. Porque quando as pessoas compram um sabão, elas não leem lá o pH. Mesmo porque muito poucas indústrias colocam pH neutro e referem qual é esse pH. Então, é pH neutro em relação à tabela de acidez ou é em relação à sua pele? Então, eu preciso fazer uma higiene com um produto acidificado, que ele vai agredir pouco e que tenha baixo poder de retirada de gordura, para não tirar as ceramidas, que faz parte da própria hidratação natural da pele. E aí, quando você tem as glândulas sebáceas, né, que o rosto é cheio delas, quanto mais seco ela fica, mais produz. O próprio atrito da máscara também faz com que as glândulas sebáceas entendam que você está tendo uma agressão e começa a produzir mais gordura. Isso desequilibra totalmente a pele. Então, eu preciso de uma higiene morna, não pode ser quente para não tirar gordura, não pode ser muito frio, porque também não faz... Pode, mas não é muito agradável a pele tomar banho de frio. Quem gosta, ok. Então, você vai fazer uma higiene com uma coisa que seja neutra. Segundo, eu vou fazer a manutenção. O ideal seria nunca lavar. Mas a gente tem que lembrar que a gente está exposto a agentes patogênicos. Então, a gente tem lá o Covid, a gente tem o HIV. Embora o HIV morra muito rápido, não tem que se preocupar muito com ele. Mas a gente tem que se preocupar bastante com superfície, com a hepatite C e com o Covid. Então, eu vou fazer a higienização e eu tenho que fazer a manutenção, porque obrigatoriamente eu vou ter que higienizar, porque eu coloquei muitas vezes a mão no rosto. Obrigatoriamente eu tenho que fazer a manutenção. O que seria o ideal para fazer a manutenção e equilíbrio? Se eu retirei o excesso de oleosidade, porque infelizmente não tem jeito quando envolve limpeza, o próprio atrito com a água já remove essa barreira, eu preciso fazer uma hidratação com um creme de preferência a base não oleosa, então para não exceder a oleosidade natural da pele. Então ele tem que ser equilibrado, ele tem que ter uma gordura suficientemente capaz de ser absorvida pela sua pele, de modo a não ficar resíduo e que não faça o entupimento das glândulas, nem da sudorese e nem da glândula sebácea. Se você entupir, você vai ter o problema de acne. Se você tiver acne, você tem rompimento de barreira. Qual é a chance de uma ferida no rosto receber o agente patológico e não ser infectado? É mínima. Então, eu vou precisar, de preferência, um creme que seja hidratante, mas não oleoso. Lembrando que o Covid tem preferência para óleo e ele vive no óleo. Então, não é recomendado o uso de substâncias oleosas no rosto, porque o Covid tem a tendência a ficar lá. E se você tem uma pele oleosa, você tem que fazer o controle dela exatamente para que o Covid não conviva com você. Lembrando que ele vive muito na superfície adequada para ele. Então, eu vou usar um creme de preferência que ajude a manter barreira. Por que eu quero barreira no rosto? Porque eu estou pensando em agente patológico. Então, eu vou querer Quando eu quero uma barreira no rosto? Quando eu vou ser exposta a um agente patológico. E quando eu vou ser quando eu for lá cuidar do paciente. Sempre eu vou estar sendo exposta a agente patológico, independente do uso de máscara ou não. Então, nós, profissionais da saúde, deveríamos sempre fazer higienização e para trabalhar um creme de preferência que faça a manutenção da pele e barreira. A barreira geralmente só é retirada quando você faz uma nova higienização. Todos os cremes barreiras têm um tempo, e aí você vai precisar ler
Qual o tempo dele? Se ele tem que ser repassado após a higienização ou se ele tem algum grau de durabilidade. Normalmente, mesmo os que falam para você assim, olha, eu mantenho a sua pele por mais de 24 horas com uma barreira. Ok, mas a partir do momento que eu tenho atrito, eu vou estar retirando essa barreira. A máscara obrigatoriamente vai estar retirando essa barreira e as suas mãos também. Aí, depois que eu protegi, então, limpei, fiz a manutenção da pele, fiz a hidratação para repor essas ceramidas e outros agentes que fazem esse selamento, que seguram a pele unidas, né? Unidas uma célula na outra, que é uma célulinha específica, não é bem célula, é uma parte da membrana que faz essa barreira. Ele chama desmossoma ou dermodesmossoma, depende do que vai estar publicado. E aí, essa barreira que tem que ser feita a manutenção. Então, você tem que prestar muita atenção nisso, né? Não usar nada que tenha algum tipo de protease, algum tipo de enzima nesse momento. Então, não pensar em nada que contenha ácidos, pensando em estética, né? Não, eu não vou, nesse momento, tentar quebrar a barreira da pele para ficar mais bonita, né? Primeiro a Sim. saúde. Não vai usar o ácido à noite, né? Né? A gente tem a vitamina C que é ácida, e aí precisa prestar muita atenção no que você está usando de cosmético para não estar abrindo a barreira, porque se a gente, todos os cosméticos, eles têm queratinolíticos, então ele quebra a barreira da queratina para poder fazer infiltração daquilo que você quer que absorva. Só que nesse momento, como profissional da saúde, não é interessante. Né? Expor a pele a esse tipo de risco. Mesmo porque, por o melhor creme barreira do mundo, não vai conseguir repor a barreira em meia hora. Né? Qualquer dano à pele, a gente demora aí pelo menos 48 horas para voltar a ter essa barreira novamente. Então, muito cuidado nesse Covid, né? Então, vamos lá. Lavou com água fria, de preferência, usar um higienizante não agressivo, um creme hidratante não oleoso com barreira. Aí eu posso seguir. E que deixa a pele com aspecto limpo e seco. Uhum. A partir daí, eu sigo recompondo todas os EPIs. Sempre vai ser colocado primeiro a máscara, depois o óculos, depois a touca e depois a face shield. Essa é a recomendação da Anvisa, né? Porque tem esse passo a passo. Primeiro, se você precisar de uma máscara que tenha filtro, o PFF2 ou N95 aqui no Brasil, você precisa de uma vedação 100%. Então, uma pele que não tenha vedação 100%, você não vai conseguir fazer a filtração correta. Se você protegeu e vai usar uma N95 PFF2, normalmente ela tem a durabilidade de 7 dias, e agora em tempos de Covid a gente tem que prorrogar para 14 dias, por falta de material no mercado. Então é um material contaminado, que eu pus a mão no paciente, pus a mão na máscara. Se eu fui muito higiênica, não contaminei a máscara e pus de novo sem me contaminar, usei as alças, os elásticos ou os laços sem me contaminar, ela vai ter que ser a última a ser retirada porque ela está contaminada. E, por último, a retirada da cabeça, né, no Covid, sempre tem que ser a máscara. Então, ela sempre vai ser a primeira a ser colocada, independente de ser a descartável, a com filtro ou não, permanente ou semi-permanente, 7 a 14 dias, dependendo da recomendação do produto, do fabricante e do lugar que você trabalha. Tudo de acordo com a Anvisa, né? De acordo com a orientação da SCIH, né? Do controle de infecção da sua instituição. E assim, não usar EPI desnecessário. Se você não está exposto a altas quantidades de Covid no ambiente, com aerolização, é desnecessário ficar usando uma máscara N95 aleatoriamente, andando num ambiente aberto, coisa assim. Então, você está expondo ao dano à sua pele desnecessariamente. Ou usando face shield num ambiente que você não tem o risco nenhum de receber respingo do paciente. Então, também é desnecessário essa pressão a mais. Tá. E nessas imagens que a gente recebeu, alguns enfermeiros eles usavam algumas camadas de interface para fazer a proteção da pele, né? Como é que ele funciona? Como é que a gente recorta? Na verdade, você vai
usar a máscara. Primeiro, para você saber qual tipo de material você vai usar, você tem que saber qual a pressão, né, que aquele EPI vai te causar, e o que você precisa mais. Você precisa providenciar uma cobertura que evite o cisalhamento, distribua o peso naquela região, ou você precisa de uma cobertura que vede melhor, porque o rosto não é adequado, porque sua pele é oleosa, porque você já tem feridas ou acnes na pele. Então, você vai escolher a superfície de suporte para a pressão que você vai receber. Então, eu, particularmente, gosto muito do material que distribua peso. O que distribui peso? Camadas de espuma. Aí existem N camadas de espuma no mercado. Todas distribuem peso de pouco a muito em porcentagem. Como eu devo usar? Eu vou exatamente, como eu preciso de pressão para ter lesão por pressão, eu preciso associar a pressão em cima de uma proeminência óssea. Então, eu vou colocar basicamente na ponte do nariz, no zigomático e no mento, dependendo como for o seu rosto, onde eu vou sofrer a maior pressão desse EPI. Se for uma N95 em copo, muito provavelmente por aqui. Se for uma N95 em pato, muito provavelmente só em cima. Se você for usar uma N95 áurea, praticamente só na ponte do nariz. Todos os fabricantes relatam que se você usar a pressão adequada do EPI, você não vai ter lesão. Agora, é óbvio que o uso não é de 12 horas, como em alguns plantões são necessários ser usados. E aí, se você vai usar 12 horas, ou seja, muito além das 2 horas que a sua pele aguenta, o ideal seria você usar nas proeminências ósseas um material com base de espuma na largura suficiente a cobrir totalmente a porção óssea, porque eu preciso ter uma distribuição do peso além da proeminência óssea pessoal. Então, principal. Então, por quê? Não adianta eu ter uma pressão aqui e colocar um distribuidor de pressão desse tamanho. Eu não vou distribuir a pressão suficientemente. Então, eu preciso de uma área maior de zigomático coberta. Qual é a minha preocupação? Quando eu uso uma espuma, eu tenho que observar muito bem qual a área de vedação dessa espuma. Porque se essa espuma deixar uma área grande de passagem de ar entre uma máscara que eu preciso de filtração, como a PFF2 e a N95, eu vou estar desprotegido na filtração. Então, eu preciso de uma área maior ainda e, de preferência, com uma ponta que feche essa espuma. Então, eu posso usar um hidrocolóide, um filme transparente, alguma coisa que faça vedação para que o ar, né, não seja filtrado pela espuma em vez da máscara. Então, vamos lá. Se eu vou pensar em pressão, sempre ponte do nariz, zigomático e mento. Aqui a gente não tem nada necessariamente que vá apertar, a não ser que você tenha alguma coisa diferente no rosto. Lembrar de proteger lesões, muito, muito importante. Deixar todo tipo de lesão coberta e sempre alguma coisa impermeável. Porque lembra que a gente pode receber algum tipo de secreção nisso. E um material de fácil remoção. Então, não adianta eu colocar uma fita altamente adesiva no rosto, a hora que eu for remover essa fita, normalmente eu vou ter lesão. Lembrar que a gente tem skin tears, que é aquele lesão por adesividade. Na remoção, na face tem uma adesão muito baixinha da epiderme no subcutâneo. Então é super sensível, não é à toa que machuca, né? Então, o que eu vou tomar muito cuidado? Eu vou usar um produto de preferência com uma adesividade baixa, ou a base de hidrocolóide, ou a base de silicone, ou um acrilato muito suave. O acrilato é aquela cola mais comum que a gente encontra nos adesivos médicos. E sempre na remoção, quando eu faço essa ponte de tração, eu descolo a epiderme da derme e eu acabo tendo lesão da mesma forma. E vou ter rompimento de pele e bolha, que a gente só vai verificar depois de 24 horas normalmente. Principalmente uma pessoa que tiver mais de 60 anos, que a gente tem menos colágeno, menos força de adesão. Então, quanto mais velho for o profissional, mais branco, menos colágeno. Quanto mais loirinho de olho azul, mais prejudicado ele vai sair com o adesivo. Então, lembrar que retirada de adesivo, além dele ter que ser suave, ele tem que distribuir o peso, ele tem que ser maior que a área de pressão, e na remoção sempre eu tenho que retirar ele paralelo a ele mesmo, porque a nossa pele tem força de cisalhamento lateral e não 90 graus. Então, quando eu removo qualquer tipo de adesivo, eu tenho que
remover ele paralelo a ele mesmo, de forma a não levantar essa ponte de tração e não descolar sua epiderme. Então, para fazer a limpeza, a gente vai usar um produto com pH adequado, um creme barreira sem oleosidade, que mantém uma barreira física contra o agente agressor de preferência, e normalmente os cremes barreiras, eles não atrapalham muito na adesão de qualquer tipo de material à pele, desde que adequadamente usados, que a pele fique com aquele aspecto limpo e seco. Então ele não vai atrapalhar na adesividade. E essa película do creme barreira, que é formada em todos os cremes barreiras, alguns mais, outros menos, ou um pouquinho mais oleoso do que o outro, mas sempre com aspecto limpo e seco, ele protege na remoção do adesivo. Quando eu remover o adesivo, normalmente a tendência é que eu remova a película e não a minha primeira camada da epiderme. Porque se for necessário eu fazer várias remoções durante o dia, com certeza eu vou ter a lesão por adesividade também associada. Então, se eu tenho pressão, eu vou usar um adesivo de preferência suave, que contém algum tipo de espuma, ou se for um cisalhamento muito forte, voltado para a linha dos hidrocoloides. Lembrando que o hidrocoloide ele é um doador de umidade. Então, se você é uma pessoa muito sudoreica, normalmente não vai ser muito compatível com o hidrocoloide. Filme transparente, muito menos, porque filme transparente, dependendo da quantidade que ele proporciona que a sua pele evapore para o ambiente, ele não vai ser adequado para a sua pele, ele vai ficar umidificado e vai escorregar. Então, ele vai acabar prejudicando mais do que ajudando, dependendo do filme e da qualidade dele. Então, proteger as proeminências ósseas do atrito, ok, eu estou limpa, protegida e distribuída a pressão. Ou distribuído, se for um rapaz. Se fizer uso de barba, você não vai ter vedação. Infelizmente, nesse momento, os profissionais de saúde precisam remover barba, bigode, para poder ter a vedação e proteção da pele adequada. O que prejudica ainda mais, porque para o rapaz fazer a barba todos os dias, ele precisa de um agente agressor muito importante, que é a lâmina. Então, a lâmina, só o uso da própria lâmina já estará agredindo a pele. Então, o ideal seria que ele fizesse essa barba o mais longe possível do início do plantão dele, para que dê tempo dessa primeira camada de pele fechar o máximo possível. A gente sabe que não é mágica, mas quanto mais longe, menor o risco, né? É diferente do raciocínio de cirurgia, que eu preciso fazer com menos de 2 horas, porque é um outro tipo de exposição. Aí, ok, eu vou usar o meu EPI, de preferência sem exagero, porque as pessoas têm medo do Covid. Então, eles amarram a máscara de um jeito que fosse assim, nunca mais na vida sair. E aquilo machuca demais o rosto. Então, o fabricante, ele já faz. E dependendo o tamanho da cabeça da pessoa, vai ter mais ou menos pressão. Se a pessoa for muito pequena, ela realmente tem que fazer ajuste. Agora, se for uma pessoa com a cabeça maior, toma muito cuidado para não ficar apertando. E depois que eu estou protegida, limpa e distribuído o peso, eu vou fazer o teste de vedação. Todas as máscaras vêm com o teste de vedação na parte da bula dela. Como fazer o teste de vedação. Então, até aquela máscara mais simples, transparente, de uso hospitalar, com CA, que é o registro na Anvisa, ela tem um modo adequado de ser usado para que não tenha infiltração, ou seja, que não tenha respiração sem filtro. Então, eu vou usar a máscara de acordo com a amarração. Então, se ela é de amarrar, a parte de cima é no topo da cabeça, ou atrás da orelha, a parte de baixo atrás da cabeça. As pessoas têm a ilusão que, fazendo um X, apertando muito aquela máscara, ela tem mais vedação, mas não é verdade. Lembrando que quanto mais apertado aqui, mais lesão eu vou ter no zigomático, e mais área de escape eu vou ter entre o nariz. Se for uma pessoa que tem um nariz grande que nem o meu, tem muita dificuldade. Eu tenho dificuldade do meu óculos encostar no nariz, quanto lá da máscara com o óculos e tudo junto. Então, pessoas que têm essa ponte nasal, que é esse osso aqui grande como o meu, ou até maior, precisam fazer ainda um processo de adesão da máscara aqui, porque senão ele não consegue trabalhar. Na primeira respirada, vai embaçar a vista, e quem já cuidou de um paciente assim sabe que é impossível enxergar o paciente. Quanto lá fazer um procedimento. Então, você vai estar de máscara, óculos, touca, face shield, luva, avental, e você tem que funcionar uma veia. É praticamente impossível. Você não enxerga o paciente, quem dirá o braço, muito menos a rede venosa, para fazer a função. Então, eu vou ter, obrigatoriamente, uma lesão todo dia por adesivo aqui.
tá? Eu mesma já tive 2 hematomas aqui, porque eu estava conversando e a gente fica no desespero de falar e a pessoa não me entendia e eu fui puxar a máscara e esqueci que estava grudado. A hora que eu puxei a máscara, eu levantei aqui. Fiquei uma semana com hematoma aqui, super grande. Até eu lembrar que foi a máscara que eu puxei, demorou bastante. Então eu tenho que fazer uso, vamos lá, da limpeza adequada, da manutenção da barreira, distribuição de peso, pensar no cisalhamento, pensar no atrito, né, propriamente dito, na pressão que eu vou sofrer, o tempo que eu vou ficar exposto e depois como eu vou retirar tudo isso. Falei, né? Né? A Dai perguntou pra gente, a Dai B. Silva, o hidrocoloide, quanto tempo ele... deixa eu só procurar aqui a pergunta dela agora. A placa de hidrocoloide, se ela tem uma durabilidade mínima. Não. A durabilidade vai depender da qualidade, da espessura, se ela é associada a algum agente, porque hidrocoloide é um curativo muito antigo, ele tem mais de 20 anos no mercado. Então você tem milhões de tecnologias associadas. Você tinha até com prata à disposição. Então, assim, você precisa ver qual o tipo de hidrocoloide, se ele é mais doador de umidade, se ele é extra fino, se ele é comum. Se ele for comum, ele vai acabar durando mais porque ele é mais grosso. Se ele for extra fino, dependendo da qualidade dele, tem menor adesão. Se você for uma pessoa sudoreica, lembrar que o hidrocoloide é doador de umidade, baixa a capacidade de absorção. Então, ele absorve o líquido e forma um gel assim na ferida, lembra? Ele foi fabricado para úlceras venosas, então, área sem pele, ele forma um gel. A área seca, ele faz adesão, como a gente usa nas ileostomias, ostomias, estomias em geral. Lembrar que você vai depender muito, muito da qualidade e se ele está associado com uma espuma ou não. Os mais antigos, quem for da minha época, vai lembrar daquele quadradão 20 por 20, que tinha uma espumona, que não era impermeável, que sujava pra caramba de fezes, urina e ficava super contaminado, úmido, era uma maravilha aquilo. Então, as coisas foram melhorando e os hidrocoloides também têm uma tendência a evaporar mais do que antigamente. E a grande fabricação dos hidrocoloides hoje em dia são todas extra finas. Por quê? Porque normalmente o hidrocoloide não é muito para tratamento. A gente acaba usando mais para cisalhamento e peles frágeis que vão sofrer cisalhamento e atrito. Normalmente, em grandes hospitais que têm dinheiro para. Ou, quando não existe nada na vida, é o hidrocoloide excelente, excelente. Não há nada que desabone nenhum tipo de cobertura, desde que bem usada. Então, o hidrocoloide vai depender na face do profissional, se ele tem a pele oleosa, se ele tem a pele sudoreica. Eu não suo muito, mas tem pessoas que escorrem muito. Essa pessoa não vai conseguir ficar mais de 6 horas com hidrocoloide. Ele vai derreter completamente. O ideal é, quando eu faço uma proteção de adesividade no rosto, é retirar o menos possível. Porque cada vez que eu retiro, eu tenho um dano na pele. Principalmente adesivos como acrilato e o hidrocoloide. Se eu uso silicone ou alguma coisa muito próxima a TLC, alguma coisa muito próxima a essa formulação, dificilmente eu vou ter dano na retirada. Então, vai depender da qualidade do hidrocoloide. Se ela for uma moça acneica, provavelmente não vai conseguir ficar mais de 6 horas. Eu tranquilamente passo 12 horas com hidrocoloide sobre a minha pele. Mas, por quê? Ah, mas por que 6 horas? Vai depender da adesividade e da proteção. Eu estou pensando em proteção. Quando a gente pensa em tratamento, ele pode ficar até 7 dias? Pode, porque ele vem estéreo e mantém o meio estéreo se necessário for, né? É lógico que nós não vamos andar com hidrocoloide 7 dias no rosto, a não ser que você fique num hospital de campana, que você dorme lá e acorda lá. Mas eu acho meio desconfortável o uso dele na face. Se você já teve paciente em uso de ventilação não invasiva, normalmente a gente consegue deixar 2 dias no máximo, né? É uma área muito oleosa, não fica. Respondi? Respondeu, né? Roberta, e assim, com toda a sua experiência, né? E como é que faz esse teste de vedação da máscara? Tem alguma técnica Tem, específica, né? tem sim. Se você usa o copo, sempre onde você vai ter o maior risco de estar perdendo a vedação, na ponte do nariz. No meu caso, que tenho um nariz grande, muita chance.
Quem tem o nariz pequenininho, menor chance. A pessoa sem nada de nariz também tem uma chance grande, porque a máscara escorrega, porque ela não tem apoio. E se for uma pessoa asiática que não tem queixo nem nariz, não para no queixo e não para no nariz. Então ela vai falando, a máscara sobe pro olho. Ela vai falando, a máscara desce e expõe o nariz. O meu caso, sempre ela desce, porque o meu nariz não deixa subir. Então depende do tamanho da maçã. Se a pessoa for obesa, gordinha, sobrepeso, levemente rostinho redondo, a máscara também tem uma tendência a subir. Porque quando a gente fala, a bochecha vai subindo e ela vai subindo. Se tiver óculos, é uma combinação super agradável de trabalhar. Então, você fica toda hora pondo a mão. Então, fixar a máscara é muito importante para o uso de todos. Com nariz, sem nariz, com queixo, sem queixo. Com barba não dá para vedar, sempre sem barba. Então, como é feita a vedação? Sempre eu vou fazer com que a máscara fique o mais adaptada possível a esse L do nariz e da bochecha. Não deixar ela abrir aqui, para não ficar entrando ar por aqui. Eu vejo sempre as mocinhas bonitinhas botando o dedinho assim, ó, e puxando a máscara, ou fazendo um X com a máscara para que ela abra de propósito e para respirar melhor. Não precisa respirar melhor, né? Se você precisar respirar melhor, você fica sem máscara. Então, a função da máscara é filtragem, independente do grau de filtragem. Então, eu devo usar adequadamente. Primeiro, fazer bem o contorno da asa do nariz. Se você for usuário de óculos, principalmente, tem que fazer uma fixação mínima aqui, de preferência com uma coisa, algum adesivo muito suave, que é a área mais sensível do nosso corpo. Ver qual é a vedação aqui e sempre abaixo do queixo. A não ser que a pessoa tenha um rosto gigantesco, muito dificilmente a máscara vai ficar em cima do queixo. Mas existe a possibilidade, né, da pessoa ter um rosto muito grande, ela vai ter que fixar aqui também. Então, ok. Fixei aonde tem mais vazamento. Aqui, lateral, geralmente depende só da posição, é amarras ou elásticos, depende da máscara. E o queixo. Então, fixei aqui, faço o teste abrindo bem a boca, fechando bem a boca, posição, ver se ele não vai bater nos meus olhos. Ok, tá bem posicionada. Como eu faço o teste? Você vai colocar a mão suavemente sobre a máscara e vai fazer o assopro e a aspiração. Você tem que sentir esse ar passando pela máscara. Se ele passar por qualquer outro lugar, ele tá com escape. Então, ela Se tem for que... fácil, se passar fácil, não tá certo. Não, é muito ruim. A experiência não é boa de o uso correto da máscara, mesmo de pano. Inclusive, tem vários trabalhos mostrando que a máscara de pano tem a mesma eficiência das descartáveis simples, desde que tenha as 3 camadas e a quantidade de trama dela seja adequada. Você tem a mesma dificuldade. Quem já teve a oportunidade de usar adequadamente a máscara vai ver que a dificuldade é a mesma. Quanto mais eficiente a máscara, mais difícil de respirar, no caso da filtragem. Então, a N95 é horrível, o copo é horrível. Quanto mais alta ela for do seu nariz, melhor, porque você tem uma pequena área de circulação aqui, e aquele suor vai juntando aqui, vai escorrendo, e vai molhando a máscara. Cada vez que você molha a máscara, você tem uma porcentagem grande dela que vai deixando de ser filtrada. Quando é a hora que eu troco a máscara, quando ela tá toda umidificada, eu não consigo respirar. Eu preciso trocar de máscara. Ela dura 15 dias? Dura, mas se eu estiver completamente ensopada, não tem como eu respirar, vai morrer sufocado. É a mesma coisa de colocar um pano e molhar, você não respira. Então, como eu sei que a vedação está ok? Primeiro, não é fácil. E o filtro tem que passar pelo nariz e pela boca, não pela asa, não pela bochecha e não pelo queixo. Muito, muito, muito menos colocar uma máscara sobre a outra. Você sempre vai atrapalhar a filtragem. Colocar uma máscara comum e uma N95 por cima não tem função nenhuma. Você perdeu completamente o uso da N95. Você está apenas suando e passando calor. Então, vai usar máscara simples, use adequadamente. Vai usar N95, use adequadamente. A gente tem uma questão de pouco EPI ou nenhum EPI em alguns lugares que a pessoa tem que comprar a própria máscara, que não é barata. E ela precisa sobrepor uma máscara comum ou alguma coisa descartável sobre, para quê? Como a gente contamina muito a máscara pelo incômodo do uso, ela vai contaminar essa superfície de suporte e não propriamente a máscara dela, que ela vai guardar e muitas vezes vai levar para casa com bicho e tudo. Vai com Covid, vem com Covid, entra no carro, sai do carro, entra no ônibus, sai do ônibus com Covid no bolso.
E aí esquece que lado que ela guardou, se foi lá de fora, lá de dentro, se foi com a alça, se foi sem alça, e no final ela acaba se contaminando. E para evitar isso, e a gente entende toda a Anvisa, as, as associações brasileiras dizem para não associar uma com a outra, exceto a Associação de Pneumologia Brasileira, que permite essa sobreposição para a proteção da máscara, mas lembrar que eu não vou usar na intenção de proteger de filtragem, vou proteger da mão, do contato. Uhum. E aí você vai descartar essa segunda e usar a primeira. Então, o teste de vedação vai ser o mesmo. Tanto para a máscara simples, transparente, aquela um pouco mais fininha, aquela que é um pouco mais resistente, embora tenha mesmo padrão de filtragem, ou a N95 PFF2, que a gente tem máscara bico de pato, a gente tem a áurea, tem a copinha, tem a azul com filtro, tem a azul com filtro lateral, que vai ter outras associações como filtragem de pó, químico, com carvão associado com quem faz quimioterapia, tem outras associações. Quanto maior a filtragem, maior vai ser a dificuldade para respirar. E melhor tem que ser a vedação. Ou seja, o sofrimento é maior, a pressão é maior e o dano à pele é muito maior. E é onde a gente tem que ter atenção, na pressão, porque tem que existir a pressão, porque senão você perde a vedação. E a manutenção da pele, porque obrigatoriamente vai ter o atrito quando você fala. E a gente tenta falar de máscara, quem já teve a oportunidade de usar, é muito difícil se comunicar de máscara. E uma máscara que fecha totalmente seu rosto e que veda muito bem, fica muito difícil. A gente não consegue mais de 50%, quase 50%, né, se não me engano, do que a gente fala, a gente faz leitura. Então, quando a gente cobre, além de tudo, tem um abafamento. E você quer falar com o paciente. Aí você precisa falar com o paciente, você grita. E nesse desespero, você sua mais, fala mais, grita mais. E é desesperador aquele uso e vai machucando, machucando, machucando. Então, bastante atenção, principalmente quando você usa a máscara N95, na vedação na ponte do nariz, na asa, na pressão que é exercida. Se você tem uma pessoa que for uma pessoa que pega o elástico, você vai ter que estender essa prevenção de pressão aqui no elástico. Se o elástico for atrás da cabeça, ótimo. Até eles vendem várias coisinhas com botão, bonitinho para você usar. Se você usa a máscara de elástico que fica atrás da ponte aqui, ó, da ponte da auricular, muitas vezes você tem lesão por pressão aqui atrás. Aí você vai precisar proteger aqui atrás da orelha também, o que é muito difícil, porque a orelha fica completamente para fora e sofrendo tensão. É bem, bem difícil fazer essa proteção aqui atrás, mas bem necessária, porque aqui o dano obrigatoriamente vai ser por pressão. E dói bastante. A pessoa não consegue dormir depois, né? Não consegue Não, não empunhar consegue. a Não orelha consegue no dormir. vício. Exatamente. É bem ruim. Aí imagina a máscara, né? Isso horas com a touca, mais a face shield, mais o óculos, esse abafamento todo, né? Isso. É É extenuante. bastante. É bem extenuante. Chega no final do plantão, a pessoa se sente com insuficiência respiratória. Aí, muitos profissionais acabam passando no pronto-socorro achando que está com insuficiência respiratória, mas na verdade é cansaço muscular de tanto forçar para respirar com a máscara. Né? E como é que foi esse processo da equipe onde você trabalha para essa pandemia, rotina de treinamentos? Rotina enlouquecedora, 24 horas, mesmo porque para quem já viveu alguns anos como eu, que já acompanhou outros surtos, sempre que tem uma coisa nova, a gente tem muito medo. Então, coisas antigas já têm os mitos que vêm com elas, e coisas novas, além dos mitos que o povo cria, né, coisas novas que inventam por aí, a gente tem o desconhecimento tanto de quem orienta como de quem recebe. E aí o que acontece? A gente tem danos, pessoas que trabalham em 2, 3 lugares que tem SCIH diferente, que tem máscara diferente, ou que nem tem máscara, porque a pessoa tem que ela mesma comprar lá na internet e usar o que Deus deu, e começa a ter conflito, né?
E aí, assim, você falar para o técnico auxiliar de enfermagem que ele não vai, neste caso ou naquele caso, ele precisa ou não precisa de um EPI completo, depende do risco que ele vai se expor. Isso é muito complexo para eles. Nós da enfermagem lidamos muito com todo tipo de isolamento. Então, acaba sendo um pouquinho mais fácil de digerir. Quando a gente passa para outras equipes, né? A gente vai para o médico, vai para físio, para fono, para nutri, que entram menos no quarto ou ficam menos tempo doando o contato direto com o paciente, eles, inclusive na formação deles, eles nem aprendem. Higienização de mãos, manutenção de pele, uso adequado de máscara, em que situação eu uso N95 ou não, que depende da orientação do SCIH, do tipo de risco, da equipe de segurança do trabalho, o tipo de exposição que você vai... Isso é muito complexo para eles, que nunca ouviram falar disso. Então, eu falar para o meu técnico, para o meu auxiliar, que ele vai entrar num quarto do paciente que é assintomático, mas é positivo, que ele precisa usar uma paramentação simples, porque ele só vai lá dar um comprimido para o paciente sair, e aí entra o médico que vai passar a visita com uma N95, mais uma máscara, porque a sociedade brasileira pede para colocar para proteger a máscara dele, que é dele, não é do hospital. E ele está dentro da razão dele. Só que você fala, amigo, você não precisa que a sua é descartável. A dele é dele. Isso são muitos viés para você controlar. E aí um tem uma máscara com a válvula, que parece um astronauta, e aí ele coloca uma proteção para proteger a máscara dele. E aí ele usa óculos para proteger de respingo, porque ele vai passar em vários pacientes positivos. Só que o técnico auxiliar que está só com aquele paciente que toma um comprimidinho VO, fala, meu Deus, o cara tá entrando que nem um astronauta. Ele tá com uma roupa privativa, ele tá com um avental descartável, ele tá de máscara, uma máscara sobre a outra máscara que ele nem imagina que é para proteger do toque, ele pensa que é para respirar, uma nova filtragem, e aí um óculos e uma touca. E eu vou entrar só de avental e touca e máscara simples? Por quê? Então, assim, por quê? Porque eu sou auxiliar de enfermagem e eu posso me expor? O médico não pode? Ah, Nutri pode, eu não posso. Aí fica aquele jogo. São muitos viés. Aí ele vem lá do Emílio Ribas, de uma área super Covid, que o cara usa face shield 100% macacão. E aí ele entra na minha instituição, que é uma instituição 70% cirúrgica, que normalmente são todos os Covid lá, no momento, são barreira para a cirurgia. Então, a grande maioria nem é só uma suspeita. Então, isso é muito complexo, e vem todos esses mitos, internet, falando muita coisa, e a pessoa gera medo, realmente. Você tem que ter uma fundamentação. Eu sou especialista em controle de infecção, para mim é tranquilo. Agora, imagina uma pessoa sem formação técnica a respeito de controle de infecção ou de risco biológico. É muito confuso. Por que todo mundo... mas o cara do laboratório, quando ele vai colher suave, ele entra de máscara N95 e face shield. Nesse mesmo paciente que eu vou dar um comprimido. Por quê? Porque tem risco de aerolização. E aí, até você explicar isso, e isso internizar nele, o que é a aerolização, quando o cara tosse diretamente do pulmão e fica da superfície por X tempo. Isso é muito conflituoso para o profissional, né? E assim, com todo direito, porque assim, 30% da enfermagem, né? 30% dos profissionais da saúde acabam ficando contaminados por alguma, ou no hospital ou fora do hospital. Eu acredito que normalmente fora do hospital, porque a gente acaba não ficando enlouquecido fora do hospital. Só quando você vai entrar num paciente positivo que você fica super preocupado. Aí você põe a mão no rosto, pus a mão no rosto, e agora? E agora? E agora? Precisa lavar, certo? Mas quando eu vou lavar? Se eu tô todo paramentado? Quando eu tirar. Quando eu vou tirar? Vou tirar agora? Depois? Depois do outro paciente que eu vou assistir? Que momento que eu não vou poder encostar no meu rosto e encostar no outro paciente? Então, a complexidade do uso e do atendimento é bem grande. A gente vê os profissionais doentes, morrendo, tanto quanto a população. Necessariamente foi no hospital? Não. Pode ter sido? Pode. Em que momento? Muito Não difícil sabemos. dizer. Roberta, a gente está chegando no fim, faltam 4 minutinhos. Eu acho que foi muito esclarecedor, foi muito importante essa sua contribuição. Acho que a gente conseguiu ir além do nosso propósito, acho que isso foi muito legal. A gente cuidou além da pele desse profissional, a gente evitou o risco dele se contaminar, dele se machucar, e informações de super relevância
de como a gente usa essa máscara, de como que a gente tira, em que momento higieniza a mão, qual que é a sequência correta da gente paramentar, desparamentar. Nós tivemos bastante elogios, né? O fact sheet, É a Paula. Paula, a Karen Albardeiro também está agradecendo, a Fernanda Camargo, nosso time do Vitalera entrou em peso, aí a Eu Dali. agradeço o convite. E antes de terminar, eu gostaria de falar rapidinho a sequência, que é a sequência primordial para a prevenção do profissional, que é a desparamentação, que é o momento que a gente se contamina, se for possível. Rapidinho, acho que dá, acho que dá. Então, vamos lá. Se eu coloco a máscara primeiro, é porque ela tem que ser a última a ser retirada. Então, dentro do quarto, normalmente, se tiver pressão negativa, ou positiva ou negativa, depende da instituição, qual é o tipo de circulação que você tem, corredor, quarto, positivo, negativo, X, isolamento. Você normalmente tira a paramentação de contato dentro do quarto. Então, eu vou sair, tiro o avental e a luva, higienizo a mão. Aí eu higienizo a mão para sair, pego na maçaneta e higienizo a mão de novo. Vai depender do lugar ter um local para descarte ou vai ser na porta do hospital. Desde que adequado, não importa. Desde que adequadamente descartado, pode ser na porta. Então, vou higienizar a mão, vou tirar primeiro a touca contaminada, jogo fora, higienizo a mão, tiro o óculos, porque cada vez que eu toco no EPI, eu me contaminei. Higienizo a mão de novo, ou ponho para lavar, ou já higienizo o óculos, higienizo a mão de novo. E aí, por último, eu vou tirar a máscara. Se for a N95, a PFF2, eu tenho que proteger e tirar de forma sempre onde menos contaminado para frente e não usar o que é seu no contaminado, a não ser que você tenha uma proteção. E aí eu vou guardar sempre lembrando do contaminado e não contaminado. Pensar o tempo inteiro no que está fazendo. Isso demora alguns minutos. De um paciente para o outro, eu posso ir com o mesmo EPI de cabeça? Pode. Posso retirar no final? Pode. Desde que você não encoste de um paciente no outro. E depois que eu retirar toda a paramentação, por último a máscara, posso fazer a higienização do meu rosto no próprio hospital? Se necessário for, pode. Lembrar de evitar clorexidine e outros sabões mais agressivos. Então, se você puder ter o seu sabão específico para rosto, o seu creme barreira particular, não, porque as pessoas contaminam os produtos no bico, e usar o Uhum. seu para você, com toda a segurança, e fazer a retirada do adesivo quando não for mais necessário. Entendeu? Ah, foi ótimo, Roberta. A Eveline está agradecendo, falando que foi muito bacana. Eu quero agradecer a todos que acompanharam aí a nossa live. Roberta, muito obrigada. Foi muito enriquecedor você ter você conosco nessa live aqui no Vitaler. Eu que agradeço, estarei sempre à disposição, se necessário, só chamar. Pode deixar. Obrigada, obrigada a todo mundo que acompanhou. Nossa. Ai, foi ótimo. Depois deu certo. Foi com emoção.